noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você mesmo que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Lembrando que se você não gostar, vai lá, compartilha com os seus inimigos e se vingue deles. Não se esqueça também de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá o conteúdo em primeira mão assim que ele sair no YouTube. Sem mais delongas, vamos aos relatos de hoje. Lembrando, meus amores, que hoje eu dei uma passeada pelas playlists do canal e achei dois super tops, dois relatos incríveis de lobisomens e resolvi compartilhá-los com vocês. Bora lá viajar nesses relatos de terror, mistério e o melhor em companhia da fera? Bora lá então! Vamos à história de hoje? A amarração do lobisomem, ou melhor, da lupina. Me chamo Luara e meu encontro com a fera se deu em uma visita que fiz a meu pai. Aliás, uma trágica visita, né? Na fazenda, onde ele morava no interior do Paraná. O ano era de 1992. Fazia poucos anos que ele e minha mãe tinham se separado por causa da nova mulher dele. 3 anos antes do ocorrido, minha mãe e eu ainda morávamos com meu pai lá no Paraná, em uma colônia de colhedores de café, até que chegou uma nova família para morar na fazenda, exatamente na colônia onde morávamos. Essa família ia trabalhar nas lavouras de café, junto com os meus pais. E nessa família tinha uma moça da mesma idade da minha mãe, na época 30 anos. A tal moça se aproximou da minha mãe e em poucos dias já eram melhores amigas. Bem, isso era o que minha mãe pensava, pois não demorou muito depois da tal amizade começar. Meu pai começou a mudar drasticamente com minha mãe. Começou a colocar defeitos em tudo que ela fazia. Olha, ela trabalhava o dia todo no cafezal com ele. Eu também, pois eu ia para ajudar de manhã e à tarde eu ia para a escola, pois eu já tinha 12 anos, né? E quando eu voltava da escola, chegava junto com eles em casa. Aí, enquanto meu pai cuidava da horta e das criações, galinha, patos, cabras, enfim, a minha mãe e eu cuidávamos da limpeza da casa e do jantar. Meu pai, como eu já disse, estava pondo defeito em tudo que ela fazia. Dizia que o arroz estava uma papa, que o feijão estava salgado, que as roupas estavam mal lavadas, mal passadas, mal cuidadas. E não parava por aí, não. Botava defeitos nas roupas que minha mãe usava, no cabelo dela, enfim. Tudo que vinha da minha mãe, para ele não prestava mais. E eu, vendo aquilo tudo, aquela mudança do meu pai, eu ficava muito triste, pois não fazia muito tempo éramos uma família muito unida e feliz.
Meu pai antes estava sempre elogiando tudo que minha mãe fazia. Estava sempre brincando com ela, feliz, sempre com beijinhos e palavras de carinho. E toda aquela alegria, todos os dias felizes tinham ficado para trás. Minha casa tinha se tornado um lugar triste e frio, onde só se via o desprezo do meu pai pela minha mãe e o choro dela pelos cantos da casa, pois ela ainda o amava muito. Eu não suportava a nova amiga da minha mãe. Eu não consigo explicar, mas eu sentia no fundo da minha alma que tudo o que estava acontecendo com minha família era culpa dela. Mas ninguém acreditava em mim. Ela lá, sempre doce e meiga, sempre amiga, sabe aquela pessoa que se faz de amiga, a indispensável. Assim era ela. Vou chamá-la aqui de Nilce. Nilce sempre estava lá para dar apoio para minha mãe quando minha mãe estava chorando e para aconselhar o meu pai. Cada dia que se passava, a situação com meus pais só piorava. Minha mãe começou a cair em depressão e ficou de cama. E em contrapartida, meu pai começou a beber muito e passar noites fora de casa. Eu comecei a faltar às aulas, para cuidar da casa e da minha mãe. Então, Nilce disse que eu era criança, que eu não devia perder aulas e que ela ficaria lá com minha mãe. Afinal de contas, ela considerava minha mãe como uma irmã. Eu não concordei, não confiava nela. Mas meu pai, adorou a ideia. Então, forçosamente, voltei para a escola. Mas a amiga deles ficou lá em casa, cuidando da minha mãe. Naquele mesmo dia, eu aproveitei o intervalo das aulas e escrevi uma carta para minha avó e entreguei para minha professora, com o endereço dela e tudo. Como eu não tinha dinheiro para pôr a carta no correio e nem poderia ir sozinha, contei tudo o que estava acontecendo para a professora e Pedi não, eu implorei que ela enviasse a carta para minha avó, pois se a minha avó soubesse de tudo o que estava acontecendo, ela viria para minha casa. E se ela viesse, aquela intrusa teria que sair de lá. Quando cheguei em casa aquele dia, minha mãe estava dormindo profundamente. Por mais que eu chamasse, ela não acordou. E ela, a Nilce, estava lá, toda boazinha, fazendo tudo lá em casa e tentando me agradar de todo quanto é jeito. Mas quanto mais ela tentava, mais horror eu tinha dela. Eu até tinha arrepios ruins, sabe? Quando ela se aproximava de mim. E meu pai? Meu pai lá, todo cheio de elogios para aquela falsa. Aquela noite dormi muito profundamente. E no outro dia, na escola, fiquei sonolenta o dia todo. Olha, naquela época eu não sabia, mas hoje em dia tenho certeza que aquela bruxa estava batizando a nossa comida, o suco. Novamente, cheguei da escola e minha mãe dormindo como uma pedra. E eu também dormi muito cedo e profundamente. De manhãzinha, quando acordei, vi um monte de galinhas mortas no galinheiro. Também um monte de galinha tinha desaparecido de lá.
Antes de ir para a escola, eu ajudei a Nilce, né, a arrumar aquela bagunça. E olha, ela não se sentia mal em juntar aqueles pedaços mordidos e mastigados de carne de galinha, sujo de sangue, penas grudadas. Olha, me dava ânsia de vômito e um mal-estar só de estar ali perto. Depois de ajudá-la, tomei um banho. Um banho me esfreguei para ver se tirava o cheiro de galinha morta. E fui para a escola. Fui sem almoçar, pois o cheiro daquele galinheiro ainda estava impregnado no meu nariz. Eu não conseguiria comer nada. Fiquei sonolenta a aula toda. Mas depois das aulas tive uma grande surpresa. Minha avó estava no portão da escola me esperando. Fiquei muito feliz ao vê-la e fomos juntas para casa. Quando chegamos lá, minha mãe, olha, igual todos os outros dias, dormia profundamente. E a Nilce estava lá, cuidando de tudo, como se fosse a dona da casa. Aí, como aquilo me irritava. Minha avó, com toda a educação, disse a ela que ela já podia ir embora, que a minha avó cuidaria de mim e da minha mãe dali por diante. Dava para ver pela cara dela que ela foi embora muito contrariada. E assim que ela pôs os pés para fora da casa, meu pai ficou de cara amarrada de novo. Minha avó era sensitiva e ela também sentiu algo de muito ruim emanando daquela amiga dos meus pais. E resolveu então fazer uma faxina, sabe, daquelas bem feitas na casa. E olha, embaixo da cama da minha mãe, ela encontrou um feixe de galho seco, sabe, amarrado com barbantes pretos. Minha avó desamarrou o feixinho e dentro do feixe tinha um saquinho preto costurado e todo espetado com agulhas. Minha avó retirou as agulhas e rasgou o saquinho. Dentro do saquinho tinha areia. Sim, areia dentro do saquinho costurado. E um chumaço do cabelo da minha mãe. E um papelzinho com o nome da minha mãe, já quase todo desbotado e escrito em cruz. Assim que a minha avó desmanchou aquele pacotinho, minha mãe começou a melhorar da depressão. Foi mesmo surreal. Minha avó até tentou abrir os olhos do meu pai para aquele assunto, mas meu pai estava completamente enlouquecido de amor por Nilce e não acreditou em nenhuma palavra que minha avó disse. Depois que minha avó veio e cozinhava para gente, nunca mais fiquei sonolenta e minha mãe melhorou bastante. Mas os dias se passaram e, não suportando o desprezo e as grosserias do meu pai, ela então decidiu ir embora para a cidade da minha avó e me levou com ela. Já se faziam 3 anos desde que saímos da fazenda e estávamos morando na cidade da minha avó. Minha mãe já estava super bem e até namorando estava. E do nada um dia meu pai bateu em nossa porta, dizendo que estava com muitas saudades de mim. E praticamente implorou para minha mãe que deixasse eu ir passar uns dias com ele lá no Paraná. Eu fui, né? Pois apesar de tudo o que tinha acontecido entre ele e mamãe, ele era meu pai e eu o amava muito. Então fui com ele, né, para a fazenda onde ele morava lá no Paraná. Quando cheguei na casa do meu pai,
Nem parecia a casa onde morei a vida toda. A casa estava toda bagunçada. Não tinha mais hortas, nem criações, nem galinhas, nem patos, cabras, nada. O mato ao redor da casa estava todo seco. A Nilce, essa, nem fez questão de me cumprimentar, o que não me afetou em nada. Eu preferia assim. Pelo menos eu não tinha que aturar a falsidade dela. Ela tratava meu pai, sabe, muito mal. Não existia mais aquela mulher doce e meiga, sabe? Tratava ele com desprezos e assolavancos. E ele aceitava tudo de cabeça baixa. Nem parecia o homem que ele era 3 anos antes. Aliás, ele não era nem a sombra do homem que ele um dia foi. Já fazia 2 dias que eu estava lá com eles. Era uma noite de sexta-feira para sábado. Lembro-me que a lua estava cheia, sabe, bonita no céu. E eu acordei no meio da noite e ouvi um barulho no quintal. Levantei e olhei pela fresta da janela para ver o que era. E como a noite estava clara, né, deu para ver perfeitamente. Era a Nilce, que estava saindo sorradeiramente no meio da noite. Corri para o quarto do meu pai e vi que ele dormia como uma pedra. Então, resolvi seguir aquela mulher para ver o que ela ia fazer. Então, eu fui seguindo ela, me escondendo pelos arbustos, até chegar a uma clareira no meio de algumas árvores não muito grandes, onde passava um córrego. Do nada, ela começou a agir estranhamente. Ela tirou as suas roupas e jogou para o lado. Todas as roupas. Ficou completamente nua e começou a rolar no chão, se esfregar na grama. Começou a soltar uns gemidos que no início eram apenas sussurros. Começou a respirar muito forte, ofegante mesmo. Depois começou a gritar e a urrar. Dava para ver que ela estava com muita dor. Ela parecia querer arrancar a própria pele, tão grande era o desespero dela. Confesso que cheguei a sentir pena dela naquele momento. Vi que ela colocava as mãos na boca, como se quisesse conter a dor e a agonia que estava sentindo. E de onde eu estava, dava para ver que o corpo dela começou a mudar. Ela ficou com o corpo todo coberto de pelos negros. Uma imagem horrível de se ver, viu? Um fedor de enxofre e cachorro molhado meio que misturado, o amônia, um verdadeiro cheiro de curtume, tomou conta do ar. Ela virou um bicho muito feio, feio mesmo. Dava para ver que se tratava de uma mulher, pois ela andava nas 2 pernas ou patas, nem sei como definir o que eu estava vendo. Aquilo era muito estranho. Olha, ela começou a andar arqueada, com os braços totalmente peludos e com unhas enormes, e ela conseguia arrastar a mão assim pelo chão do jeito que ela andava. O rosto todo disforme, muito feio mesmo, horrível. Parecia uma mistura de javali, cachorro e mulher, mas tudo ao mesmo tempo. É muito horrível. Eu tremia de pânico e pavor vendo aquele ser monstruoso que causava até náuseas de olhar. Sorte que ela não me viu. Ela saiu andando toda desengonçada, dando uns grunhidos
que só de me lembrar me arrepio todo. Me arrepio toda, desculpa, gente. Me arrepio toda. Parecia um grunhido de porco velho, mais fino, sabe, estridente. Era a coisa mais horrível que eu já ouvi em toda a minha vida. Corri para casa desesperada. Cheguei lá e meu pai ainda dormia, como um urso hibernando, sabe? Muito profundamente. Meu medo da criatura era tanto que me deitei na cama do meu pai e agarrei nele que nem um carrapatinho, igual quando eu era criança. Quando o dia amanheceu, eu estava muito assustada. Não sabia como agir com a Nilce quando ela chegasse em casa. Mas ela não apareceu. Meu pai logo acordou e ficou desesperado, correndo para um lado para o outro, por não ver a mulher dele em casa. Já era quase meio-dia e ele desesperado e nada dela aparecer. Aí eu contei para o meu pai tudo o que eu tinha visto. Ele simplesmente me deu um tabefe, sabe? Um tapa bem no meio do rosto e disse que eu estava mentindo. Se eu não gostasse dela, não precisava inventar história. E ele saiu, sabe, como um louco, correndo para procurá-la. Já era umas 3 horas da tarde quando meu pai chegou em casa, muito abalado, chorando muito, trazendo o corpo de Nilce em cima do cavalo. Segundo ele a tinha encontrado nua em um pasto de um sítio vizinho e ao lado dela tinha um bezerro todo despedaçado. E quando ele chegou mais perto dela, notou 2 buracos de bala na cabeça da mesma. Na época, ninguém assumiu o crime. E meu pai, durante o velório daquela coisa, me deu um beijo e me pediu desculpas pelo tapa que me deu. Disse que me amava e foi para os fundos da casa. Disse que precisava ficar sozinho um momento. Depois de algum tempo, vendo que ele estava demorando muito para voltar para a sala, fui ver, se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa. Mas cheguei tarde demais. Encontrei meu pai, dependurado pelo pescoço, em uma das vigas da pequena área que cobria o tanque de lavar roupas. Aquela visão foi demais para mim. Eu acabei perdendo os sentidos. E quando voltei a mim, eu estava deitada na cama do meu pai, junto com a sogra dele. A mulher estava visivelmente triste por ter perdido a filha, mas parecia bem conformada com a morte dela. Logo, chegou minha mãe e minha avó, que foram avisadas, da morte do meu pai. Foi uma correria. Enquanto os pais de Nilce a enterravam, minha mãe e minha avó preparavam o corpo do meu pai para ser enterrado no próximo dia. E enquanto ambas arrumavam o meu pai, elas acharam dentro do travesseiro dele um saquinho preto costurado. E dentro do saquinho havia cabelos compridos e curtos amarrados um no outro. E o nome do meu pai e o nome da Nilce escrito em cruz, um em cima do outro. E sujo com manchas do que, segundo a minha avó e minha mãe, parecia ser mancha de sangue. Eu não quis nem ver. Sei que essa história é muito louca, Angel. Eu também acho.
pois eu quase perdi minha sanidade mental quando passei por isso tudo. Mas a verdade é uma só. É que aquela mulher destruiu a minha família com magia negra e eu vi ela virando bicho. Será que ela era algum tipo de lobisomem ou apenas um monstro do inferno? Bom, não sei explicar, mas na minha opinião eu acho que ela era um lobisomem sim. Beijos, Angel, para você e para todos os seus aterrorizados. Esse foi o primeiro relato compilado de hoje, meus amores. E antes de seguirmos para o próximo, vou deixar aquele recadinho que muitos odeiam, mas é de vital importância para o canal. O YouTube disponibilizou ferramentas para você que quiser e puder estar dando aquela força para o canal Angel Black Contos de Terror, ajudar o canal a se manter. Ferramentas essas que são super chat, super stickers e quando termina o vídeo, valeu demais. Se você preferir, também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix. E por lá você pode ajudar o canal com qualquer quantia a partir de R$1. Desde já, deixo aqui a minha mais eterna gratidão. Lembrando que a chave do Pix é losanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e também estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Que Deus devolva a vocês tudo que vocês vierem a fazer para me ajudar, para ajudar o canal. E fique esperto que logo saberão a prenda que será sorteada para todos os colaboradores do canal, com qualquer quantia, a partir de R$1. Gratidão, gratidão e gratidão. Beijos e vamos ver mais um relato compilado das antigas. Bora lá? A história de hoje é A Sobrinha do Padre e a Matilha de Lobisomens. Aliás, matilha não, né? Alcateia de lobisomens. Olá, meu nome é Leandro e o que vou lhes contar não sei ao certo se é relato, história ou lenda ou um delírio da cabeça de quem me contou. Mas ouvi da boca de uma velhinha em uma viagem que fiz ao México. Lembro-me que fui comprar ervas e algumas lembrancinhas na Feira das Bruxas, acho que era esse o nome, é uma feira muito grande de produtos místicos que tem no México. Um lugar onde se encontra de tudo para quem gosta do mundo sobrenatural, assim como eu. É um ótimo lugar para visitar quando vocês forem no México. Então, como eu estava lhes contando, eu estava em uma barraquinha de ervas quando chegou essa velhinha, que tinha vindo comprar algumas ervas também. Sem querer, nossas mãos se tocaram em cima de um galho de alecrim. Ela então segurou firmemente minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Menino, sinto bondade em você." Eu sorri para ela e ela perguntou se eu estava com fome. Eu disse que não, mas ela insistiu: "Menino, estou com fome. Me acompanhe em uma refeição, não pelo alimento em si. É que faz tempo que eu não converso com ninguém de fora da minha tribo. E você não negaria, né, um pouco de atenção a uma velha, não é mesmo?" Pode parecer estranho, mas resolvi acompanhar aquela velha senhora até uma barraca de alimentação. Sentamos.
Ela pediu uma montanha de nachos e guacamole. Gente, eu que sou jovem não conseguiria comer tudo aquilo em nem uma semana. Aí ela me olhou e disse: Nihon, preste atenção no que vou lhe contar. Essa é a minha história. Não vai me achar uma velha louca, né? Eu respondi com muito respeito: Claro que não, senhora. Aí ela pediu que eu mantivesse a mente aberta, pois partes da história pareceriam inacreditáveis, mas era a mais pura verdade. Sorri para ela, sentindo com a cabeça, e aí ela começou a falar. Então, Ninho, eu era muito jovem na época. Ah, eu não te disse meu nome ainda, né? Me chamo Teresa. Já fui uma bela mulher, menino. Já faz mais de 70 anos. Xiii, bem mais de 70 anos. Eu tinha 15 anos e ajudava meu tio, que era padre em uma pequena capela do vilarejo onde morávamos, pois eu era órfã e meu tio me criou desde muito pequena. Tinha um homem forte, porém muito carrancudo, que morava em algum lugar longe do vilarejo, mas quase todo mês nos últimos tempos ele ia no armazém da vila comprar algumas coisas e ele sempre me olhava de modo estranho, coisa que eu não entendia muito bem. Eu só sabia que meu tio não gostava dele. Sempre que o caminho dos dois se cruzavam, eles se olhavam seriamente e meu tio desconjurava e até excomungava e amaldiçoava o homem. Só que sempre que eu queria saber o que havia entre eles, meu tio me repreendia de maneira muito brusca. Aliás, ele sempre foi muito rude comigo e logo mudava de assunto. Até que um dia, um domingo de manhã, me lembro de ter acordado, preparado o café da manhã para o meu tio. E aí saí, né? Fui limpar a capela para meu tio fazer a missa mais tarde. Me lembro que cheguei na capela e estava preparando os produtos de limpeza, quando ouvi barulhos de cavalos que se aproximavam da capela. Depois disso, as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. Aquele homem que meu tio não suportava nem ver entrou na capela. Ele e mais 3 rapazes um pouco mais jovens que ele. Do nada me agarraram, vendaram meus olhos e me jogaram em cima de um cavalo e saíram galopando muito rápido, não sei a direção. Eu ouvia eles falarem que aquele padre merecia sofrer e pagar por tudo que tinha feito. Eu ali sem entender nada, morrendo de medo, já imaginando o que aqueles homens fariam comigo, pois do jeito que eles falavam do meu tio, eu sinceramente achava que eles iam me matar para fazer meu tio sofrer. Depois de mais ou menos 2 horas de cavalgada, os cavalos pararam. Aqueles homens desceram de seus cavalos e aquele homem estranho e bruto retirou minha venda de maneira ríspida e me puxou pela mão arrastando para dentro. Eu tremia de medo, não sabia o que esperar daquela situação. Tinham 3 choupanas naquele lugar, todas feitas com bambus e barro e cobertas com sapê, mas eram bem grandes e limpas. Me lembro que assim que ele me arrastou para dentro de uma dessas choupanas, uma senhora já de idade avançada veio em nossa direção, me olhando fixamente. Logo, ela disse ao homem que me puxava pela mão: "Pode soltar a menina.
Afinal, não tem como ela fugir daqui. O homem me soltou e saiu resmungando baixinho e batendo as botas no chão. A velha senhora se aproximou e arrancou uma gargantilha que eu sempre usei desde pequena e jogou nas chamas de um fogão a lenha. Logo, ela pegou umas ervas, uns galhos e começou a me bater de leve e me benzer em uma língua que até então eu não conhecia. Eu ficava cada vez mais confusa. No almoço, fiquei observando. Tinha uma imensa mesa fora das choupanas, onde parecia que todos os moradores das 3 choupanas se alimentavam, mas eles se alimentavam todos juntos. Primeiro eles serviam a velha senhora e aquele homem estranho, que depois descobri que era Rafael, filho da velha senhora. Só depois todos se serviam e eles comiam ferozmente, rasgando enormes pedaços de carnes mal passadas entre os dentes. Aliás, mais de 90% da refeição deles era carne. Até mesmo as crianças pequenas pareciam ser meio selvagens. Naquela noite, aquela senhora voltou a me benzer naquela língua esquisita que eu não conhecia e batia de leve com galhos de ervas de novo em mim, mas até que eles eram cheirosos. Depois ela me deu um chá, mandou que eu fosse dormir. Eu ainda estava com muito medo daqueles malucos, então achei melhor obedecer. Deitei em uma das redes daquela choupana, já pensando em como fugir dali. Mas nem se passaram 5 minutos, buft, caí em um sono profundo. Durante o sono, tive alguns sonhos muito estranhos e sem nexo, onde eu corria livre pela mata e logo chegava em uma clareira, onde eu via um homem sendo queimado vivo, enquanto outro homem, que eu não conseguia ver o rosto, segurava uma mulher grávida, que chorava e gritava de desespero vendo aquele homem que as chamas consumiam, mesmo ainda vivo, se contorcendo de dor. Acordei assustada. Era por volta da 00:30 ou 1h e vi que só estava eu e as crianças na choupana. Dava para ver claramente, pois a lua estava bem cheia e alta no céu. Vi que os adultos tinham desaparecido. Nossa, era a minha chance de fugir dali. Me levantei bem devagar para não acordar as crianças e fui pé por pé até a porta, mas logo comecei a ouvir uivos muito altos e os uivos pareciam estar cada vez mais perto das choupanas, mas mesmo assim abri a porta e saí para fora. Quando olhei na mata, vi muitos olhos amarelos e brilhantes me fitando. Meu Deus, era uma alcateia com mais de 15 lobos. Eles eram enormes e eles uivavam em conjunto. De repente, todos ficaram em pé. Sim, como eu, como você. Como se eles fossem seres humanos e continuaram a uivar em conjunto. Logo ficaram nas 4 patas e correram mata adentro. Assim que eles adentraram na mata, quis entrar para dentro, pois eu estava assustada. Mas do nada meu corpo começou a formigar. Depois veio uma queimação no meu estômago. Comecei a vomitar tudo o que eu tinha comido e as dores começaram. Eu senti cada osso do meu corpo se quebrar. Eu rolava no chão.
Meu maxilar doía muito e estralava. Eu sentia meus dentes modificando-se. Meu Deus, se um dente doendo já é horrível, imaginem todos os meus ossos doendo e quebrando, meus dentes crescendo. Eu estava enlouquecendo de tanta dor. Depois, quando achei que ia morrer, que não suportaria mais aquela dor, logo a dor imensa foi substituída por uma sensação de liberdade e êxtase, e logo tudo se apagou. Acordei sozinha, já era de manhã. Eu estava nua, na beira de um rio. Estava toda suja de sangue e pelos de animais grudados por todo o meu corpo. Me lavei desesperadamente, cobri minhas partes íntimas com plantas que peguei na beira do lago, ou seja, na beira do rio. Saí correndo. Quando dei por mim, eu estava em uma clareira, sozinha, não sabia para que lado ir, não sabia para onde ir. Foi quando que, para minha surpresa, dei de cara com meu tio. Corri até ele, eu estava feliz. Enfim, ele tinha me encontrado. Abracei meu tio. E para minha surpresa, ele me segurou firme e me afastou dele com cara de nojo. Só aí, então percebi que tinha mais 2 homens com ele. Eles me amarraram e meu tio começou a falar: "Você fede a cachorro molhado. Aliás, você fede igual a seu pai, sua maldita fera assassina." Eu não conseguia compreender o que ele falava. Tentei argumentar, mas como sempre fazia, ele não quis me ouvir. De repente, ele pegou um galão de gasolina e começou a jogar em todo o meu corpo. Aí eu caí e bati com a cabeça em uma pedra. Fiquei meio zonza e me lembrei do sonho que tive a noite anterior. O homem que segurava a mulher grávida enquanto queimava o outro homem vivo era meu tio, o padre da capela. Como pode? Ele me olhou e me disse que só o fogo poderia me purificar. Eu chorava e implorava pela minha vida. Afinal, ele era meu tio, minha única família. Ele então começou a rir. Logo disse que nunca seria tio de uma aberração abominável como eu. E mais, ele sempre havia caçado e matado criaturas como a que eu tinha me tornado. E que uma dessas criaturas teria enfeitiçado sua irmã e levado ela embora. E ele demorou mais de 3 anos para encontrá-la. E quando ele conseguiu achá-la, o desgraçado do lobisomem já tinha feito filhos nela. Uma menina, ou melhor, um filhote, com quase 2 anos, e outro filhote nojento da besta que estava na barriga da irmã dele. Aí ele continuou falando: "Então eu o purifiquei com fogo e fui obrigado a fazer o mesmo com minha irmã. Ela estava impura, além de ter dormido com uma besta de Satanás. Ainda tinha um filhote da coisa ruim no ventre." Logo respondi em lágrimas: "E eu, tio? Por que me manteve viva todo esse tempo? Por que me poupou?" Ele, cheio de ira, disse que não era para eu chamar ele de tio nunca mais, pois a minha boca era impura e nojenta, pois ele sempre sentiu repulsa de mim durante toda a minha vida miserável. Mas ele precisava de uma isca para encontrar toda a alcateia.
E ele continuou dizendo que ele suprimiu minha sina com aquele amuleto, mas ele sabia que uma hora ou outra as bestas iguais a mim sentiriam meu cheiro e me achariam. E há alguns meses aquele homem estranho e carrancudo começou a beirar o vilarejo. Meu tio desconfiou dele e disse: enfim, valeu a pena tolerar você, menina. Como te achei aqui, significa que a alcateia daqueles bichos está perto. Aí ele disse com um olhar frio: hora da purificação, sobrinha. Quando meu tio pegou os fósforos para me queimar viva, uma flecha lhe atravessou o peito e ele caiu morto no chão do meu lado. Logo depois apareceu Rafael e todos os moradores daquelas choupanas e acabaram com os outros 2 homens que estavam com aquele maldito padre, que um dia amei como se fosse meu pai e agora descobri que ele matou toda a minha família. Voltamos para as choupanas e lá a velha senhora me contou tudo. Ela era minha avó, mãe do meu pai, e Rafael Carrancudo era meu tio. Ela disse que apesar dos avisos, dos inúmeros avisos que ela dava para o meu pai, ele se apaixonou pela irmã de um padre do vilarejo e os 2 fugiram para longe. E quando resolveram voltar e se juntar à alcateia, foram pegos pelo maldito padre e seus homens, e o resto da história eu já sabia. Chorei muito, abracei minha avó e me juntei à alcateia, a minha alcateia. Depois de algum tempo, aprendi com a minha avó feitiços de ocultação para nunca mais sermos encontrados por caçadores de lobisomens como aquele maldito padre. E hoje sou a mais velha de lá e sigo o legado da minha avó. Assim que ela terminou de me contar essa história, chegou uma bela moça com traços indígenas e o cabelo comprido, dizendo: vamos embora, avó? Ai, desculpa, moço, ela estava te incomodando com as histórias dela, não é? Eu disse: não, imagina. A senhorinha beijou meu rosto e se despediu de mim e disse de novo: ninho de bom coração, e foram embora. Passou-se uma semana e eu voltei para o Brasil, mas nunca esqueci da velhinha índia, daquela feira no México, nem a história que ela me contou. Vivo imaginando ela e sua alcateia de lobisomens correndo livre pelos campos da região. Meus aterrorizados, digam nos comentários o que acharam da história. Eu particularmente acho que foi um relato e tenho algo a dizer. Muita gente diz, né, a fera, o lobisomem é a fera, mas nesse relato a gente pode ver que a maldade do coração desse padre o tornou uma fera pior do que qualquer lobisomem. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam dos compilados de hoje? Relatos antigos. Um deles tem mais de 2 anos que foi contado no canal. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de rever esses relatos. Bom, se você ficou aqui até agora, se inscreve no canal, vem fazer parte da minha alcateia. Será uma honra ter você aqui
conosco, fazendo parte da família Angel Black Contos de Terror. Peço para que todos vocês não saiam desse vídeo sem deixar o like, pois seu like tem poder e é de vital importância para o canal, meus amores. Se você não está recebendo notificações, vai lá no sininho e taca o dedo com carinho e toda vez que tiver conteúdo novo você será notificado. E deixe sempre o seu comentário. Eu preciso saber o que vocês estão achando dos conteúdos do canal para eu estar sempre trazendo coisa para agradá-los. Se você tem um relato, um conto, uma história, manda para o canal pelo e-mail lusanjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e também estará anexado na descrição do vídeo, junto com muitas outras coisas super legais. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, basta escrever no mesmo: Angel, eu não quero ser identificado e eu garanto o seu anonimato. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, basta procurar para encontrar. E vou destacar uma delas, o link do meu outro canal, Viajando no Tempo no Plano Físico e também no Plano Astral. Um canal criado para minha, para sua, para nossa evolução espiritual. Espero você lá, tá bom? Com os braços e o coração aberto. Quero agradecer a todos os canais parceiros, páginas e grupos do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não haveria canal e não haveria Angel Black. E esse lindo sonho não estaria se tornando realidade. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração e deixando esse recado. Se você quer ver mais histórias como essa, vai lá na playlist do canal. Você vai viajar. Isso eu garanto. E é isso aí, logo teremos live. E agora sim, estou partindo e deixando com vocês meu coração. Boa noite, meus aterrorizados. Todos os beijos do mundo, do universo para vocês. Tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Fui!